gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, agora já são 9 horas da manhã. A gente já está aqui nos trabalhos, né? O que acontece? Hoje vai ficar pra gente fazer a decoração, aliás, a prensagem dos nossos 2 bolos red que ficou, né, pra fazer. Aí os recheios, ó, tá aqui o de leite ninho e o de brigadeiro. O brigadeiro vai sobrar, então talvez eu faça mais uma massinha. E aqui eu acho que de leite ninho eu vou precisar fazer até mais um pouquinho, que eu tenho outro bolo pra amanhã, que a cliente confirmou hoje, que vai ser ninho com Nutella. Então vou ter que bater massa e fazer mais recheio. E aquele que a gente prensou no último vlog, que foi o de leite ninho, eu vou decorar umas 10 horas. Ela vai vir buscar de 11 para meio-dia. Então 10 horas eu faço a decoração, certo? E é isso. Deixa eu ver mais aqui que eu tenho pra falar pra vocês. Chegou o topo do bolo de hoje, que é esse daqui, ó. Só esse daqui que é de outro. Ela já mandou já pra mim também. Aí esse topo aqui vai ser o do bolo de hoje. Eu já fiz esse tema, então a gente só vai reproduzir novamente. E é isso. Dei uma organizada aqui na casa, tem bem pouquinho louça agora, já secou a outra, guardei. Enfim, organizei as coisas que sempre tem pra organizar. Senhor Nicolas está brincando ali na sala. E aí vamos cortar os bolos, prensar e organizar essa parte aqui, ok? E vou ver também se hoje eu coloco, já que eu não coloquei ontem, eu vou colocar hoje massa de docinhos pra mexer. Vou colocar minha panela mexedora. Vou ver se eu coloco, acho que 3 receitas de brigadeiro de enrolar e 3 receitas de beijinho. Fazer uma quantidade boa, porque a gente já deixa pra estoque. Tem alguns docinhos lá de estoque no meu freezer já, mas eu vou deixar mais unidades, que agora, daqui pra frente, eu vou começar a me organizar pra congelar. Então, quando a gente tiver um tempinho assim, conseguir fazer produção, aí eu já faço uma quantidade maior, ok? Então, vou organizar aqui a bancada e já volto pra gente poder começar a prensar os nossos bolos. Bom, gente, agora são 10h10. Coloquei aqui já a minha panela para mexer 3 receitas de brigadeiro de enrolar, certo? Então aqui eu tô deixando o brigadeiro de enrolar sabor beijinho, né? Enquanto ela tá mexendo, já coloquei também o feijão aqui no fogo. A loucinha ainda tá ali para me lavar. E agora eu vou começar a decoração desse nosso mini bolinho aqui, que foi o que a gente prensou ontem à noite, que vocês viram no último vlog. Já separei aqui a primeira cor que a gente vai utilizar. Aqui tá o restante, eu usei azul royal, esse daqui tá manchado que derrubou, mas daqui a pouco eu lavo. Usei também um pouquinho, que eu só tinha bem pouquinho desse azul marinho. E depois eu vou usar esse azul turquesa. Faz tempo que esse azul turquesa eu não tava encontrando ele aqui. Aí quando eu achei, só tinha um também, eu trouxe ele, certo? Aí é isso, vamos começar agora a decoração do nosso mini bolo. Vou deixar vocês aqui pra gente iniciar a decoração, ok? Ó, esse daqui já é um modelinho que eu já fiz por aqui. Então, a gente vai reproduzir, tá? Ó, vamos colocar aqui o azul. Enquanto isso, a panela tá mexendo e a gente vai adiantando outra coisa, né? Como esse bolo é pra retirada, então não preciso me preocupar em pedir pro rapaz vir buscar, pra poder levar. Então, eu já vou aproveitar e fazer isso daqui, ó. Coloquei aí, o que a gente vai fazer agora? A gente sempre inicia por essa parte aqui de cima, tá? Começa fazendo o alisamento aqui em cima, ó. Que aí depois fica mais fácil você fazer as quinas e tudo. Tenta deixar o mais retinho possível. Ó, apesar que aqui a gente não vai precisar nem se atentar, nem alisar tanto. Até porque a gente vai vir com... como é que fala, gente? Com areinha por cima, tá? Areinha comestível. Ó, vou pegar minha espátula lisa. Inclusive, gente, eu vou fazer compra na Shopee. E eu vou comprar aquelas espátulas de inox, né, que se chama? Eu tava vendo um conjunto, que essas daqui, quando eu passo a espátula assim, ó, pra tirar o excesso, eu tô vendo que a espátula tá arranhando essas de plástico. E aí, aqui no bolo, acaba ficando com uns riscos, sabe? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar depois e vou fazer isso daí. Vou comprar essas espátulas. Ó, aqui a gente faz o seguinte. Onde tá faltando chantininho, a gente passa pra poder completar e a gente alisar novamente, ó. Já tem vídeo aqui no canal sobre chantininho, certo? Aí vocês dão uma olhada aí, porque foi um vídeo que eu deixei em específico mesmo, só sobre chantininho, como hidratar, receita, o ponto correto, que aí vocês ficam como se fosse uma mini videoaula, entende? Pra quem é iniciante, eu indico demais. Pesquisa aí, chantininho Pamela Bolos, que aí vai aparecer pra vocês.
Ó, vamos lá, alisando o nosso bolo aqui. Alisando embaixo, alisando em cima. Ó. E o excesso a gente tira aqui no cantinho da espátula, ó. Aí agora a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar aqui embaixo, ó, tá vendo que ficou um buraquinho? Não vou me atentar não, porque a gente vai com carinho, então isso cobre. Ó, agora aqui a gente vai fazer nossas quinas. Vocês ouviram panela aí chiando, já é o feijão aqui, que já tá pegando pressão. O Nicolas tá lá na casa de mãe, foi pra lá agora. E aí, tem dias que eu consigo gravar pra vocês. Mas tem dias que é horrível gravar pra vocês assim na hora ao vivo aqui, como eu tô agora, entendeu? Porque é uma gritalhada dentro de casa, de Nicolas. Aí tem hora que não tem condições, gente, de estar gravando. Aí o trabalho meu é dobrado, sabe? Porque depois que eu faço essas coisas assim, aí eu tenho que, na hora de editar, eu tenho que tirar todo o áudio do vídeo, começar a narrar, enfim, é mais trabalho. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui como se fosse umas ondinhas nesse bolo. Eu vou usar pra fazer isso, o meu bico, deixa eu olhar que tá meio apagado, 104 da Mago, que é esse bico aqui, ó, tá vendo? Então, primeiro eu vou colocar a cor branca no saco, depois a gente vai colocar um azulzinho claro e depois finalizar com esse azul aqui escuro, que foi o que sobrou aqui na minha tigelinha, ok? Então, deixa eu hidratar ali rapidinho e a gente volta pra fazer esse detalhe aqui no bolo. Pronto, gente, agora, ó, coloquei aqui na manga de confeitar. Agora eu vou vir pra parte de trás do meu bolo, sempre começo na parte de trás. Como aqui a gente vai usar 3 cores, então eu vou mais ou menos medir aqui a distância. Eu vou começar por aqui, depois eu venho com azul e depois eu finalizo com azul mais escuro. Nicolas acabou de chegar, então vocês vão escutar a zoada a partir de agora. Vou colocar você mais próximo assim, ó, pra vocês verem como é que é o trabalho de bico. Esse daqui, eu uso ele assim, tá vendo, ó? Essa parte maior do bico pra baixo, tá vendo, ó? Não é assim, ó. Se eu virar assim, não é desse jeito, tá? O fino pra baixo não, é a parte grossa, ó. Então, você vira o bico e usa essa parte de baixo e encaixa aqui. Só que você encaixa num ângulozinho que esse bico mais fino venha pra fora do bolo. Ou seja, o grosso você encosta no bolo e o fino você encosta um pouquinho pra fora. Ele ficar meio que como se a gente fizesse... Quando a gente espatula o bolo, a gente deixa num ângulo de mais ou menos 90 graus. É basicamente isso, tá? Então, aqui, ó, parte grossa do bico pra dentro, pra baixo, aliás. E a gente vai começar, ó. Vou pegar, encostar o meu bico aqui. E vou fazer esse daqui, ó. Vou fazer como se fosse umas ondas, ó. Girando o bolo devagarzinho. Ó. Ó. Tá vendo que a parte de cima a gente não tá encostando no bolo? A parte fina do nosso bico, a gente só tá encostando mesmo a parte grossa, né? À toa que ele sai com um pouquinho de excesso de chantininho, ok? Deixa eu limpar aqui no pano. E agora a gente vai fazer mais uma camada dessa daqui do branco. Então, onde a gente finalizou, a gente inicia de novo, que é por trás do nosso bolo. Então, parei o bico aqui, aqui eu continuo, ó. Pego embaixo e a gente vem fazendo o mesmo detalhe, ó. Devagarzinho, sobe, desce, ó. Vai fazendo esse detalhe aqui, tá vendo, ó? Ó. Pronto. E assim eu fui fazendo o detalhe do branco. E agora, como eu falei pra vocês, ia ser 3 cores, né? Ia ser o branco, o azul mais claro e depois o azul escuro. Então, eu tive que lavar a manga de confeitar, porque eu só tenho um bico, gente, de confeitar. Inclusive, depois, é porque aqui na loja eu nem sempre acho. Quando eu for viajar, alguma coisa assim, aí às vezes eu compro em Garanhuns. Geralmente, esses bicos eu comprei mais lá do que aqui, né? Porque aqui na loja é difícil de eu encontrar. E às vezes na Shopee não compensa que o frete pra cá é muito caro. Então, às vezes não compensa eu comprar os bicos lá. Mas depois eu vou comprar alguns pra deixar, né? Aqui, pra ficar pelo menos com 2 bicos de cada formato, né? E aí, o que que acontece? Ó, lavei a manga de confeitar, coloquei na cor azul, um azul mais clarinho, pra gente poder trazer esse detalhe aí como se fosse umas ondinhas, tá, gente? Aí é o mesmo, como é que eu falo pra vocês? É a mesma coisa, só que assim, ó,
Onde você finalizou o bico, você inicia novamente. Vocês vão perceber que nessa partezinha aqui de trás, ó, quando eu virar, vocês vão perceber que ali é onde eu termino toda vez. Nessa hora aí tava um pouco difícil de usar a bailarina daquela forma, porque a mão da gente, quando fica um pouquinho deitada, aí a bailarina, como é um pouquinho mais larga, a mão fica um pouquinho mais dificultoso de se trabalhar, porque ela fica encostando, certo? Aí eu tive que tirar, ó. Tá vendo essa partezinha aqui, gente, ó? Eu iniciei ali e tô continuando e vou até o final dela de novo. Então, todo o trabalho de bico que você fizer, você sempre começa pela parte de trás do seu bolo, certo? Sempre inicia pela parte de trás. Aí eu fiz 2 tirinhas do azul claro. E agora eu vou começar de novo com a tirinha, porém na cor escura, que é a cor do bolo, certo? Esse é um modelinho aqui que eu já fiz uma vez. Eu acho que eu fiz várias vezes, gente, se não me engano. Em bolos até maiores eu fiz já. E os clientes gostaram bastante, né? Que é um tema praia. Geralmente os clientes pedem muito quando é para o público masculino, né? Quando é pra masculino, o pessoal pede assim, tardezinha do fulano, não sei o que tal. Geralmente é assim. Mas foi isso. Aí você faz o quê? Vai fazendo até o final do bolo, né? Então, por isso você tem que tirar a medida das linhas do branco até embaixo, certo? Mas com o tempo você vai aprendendo, gente. Eu não gostava de usar esse bico muito não no início. Mas depois eu fui me acostumando com ele. É questão de prática, né? Eu sempre falo isso pra vocês. É questão de prática, não tem jeito. Fizemos aqui a partezinha, agora eu vou fazer o quê? A gente vai pegar e vai finalizar esse bolo. Eu tô usando aqui areinha comestível. Essa areinha comestível, gente, eu dou 2 opções pro meu cliente, né? Ele pode escolher areia de paçoca, que ela fica um pouquinho mais escura. Aí o cliente paga o adicional, claro. Dependendo do tamanho do bolo, eu já sei quantas paçoca usa, eu cobro o adicional. Ou o cliente pode escolher essa outra areinha, que ela é bem parecida com a areia da praia, ela é bem mais clarinha. Como é que eu faço ela? É tudo no olho, tá? Não tem medida certa, não. Você vai pegar leite em pó, qualquer leite em pó, e vai colocar um pouquinho, mas é um pouquinho, de chocolate em pó, achocolatado. Só pra trazer tirar aquele branco do leite em pó, pra trazer um pouquinho mais de marronzinho, mas é bem pouquinho, tá, gente? Se você colocar muita areia, vai ficar muito escura e não vai parecer areia de praia. Então, você vai colocando bem pouquinho, mistura e você vê o tom da areia que fica. Pode fazer que vocês vão ver como é que fica bonito nas decorações do bolo, tema praia, essas coisas assim que o pessoal gosta. É interessante você usar, tá? Claro que tem gente que faz com amendoim triturado, mas aí você tem que também ver com o cliente, né? Se ele tem alguma tolerância, a gente tem que ver isso também. Tem cliente que não pode comer, né, amendoim, essas coisas, por isso que a gente pergunta também. Mas essas são as 2 opções que eu coloco para o meu cliente escolher, certo? Então, aqui, ó, depois que eu finalizei com a areinha na lateral, eu vou pegar ela agora pra gente colocar em cima no bolo. Quando é nessa parte aí da logo, gente, dependendo de algumas decorações, acaba escondendo um pouquinho a logo. Então, eu tento passar um pouquinho assim pra poder ficar visível o meu nome, né? Mas aí também não tem problema muito, não. Mas, geralmente, dependendo da decoração, acaba passando um pouquinho. Então, aqui em cima é basicamente isso. Você vai colocando o restante da areinha e espalhando bem direitinho. Com cuidado, né? Pra poder não ir muito pra lateral. E a gente vai passando. Nessas horas, gente, que a gente vai fazendo decoração de bolo, a gente tem que ter a paciência, né? Tem que observar os pontos que precisa ser organizado, onde precisa passar de novo. Tem que ter paciência. Por isso que eu sempre falo, vai decorar um bolo, começa a decorar, dependendo da decoração, comece 1 hora antes. Por exemplo, esse bolo aí, cliente, eu vou buscar de 11 para meio-dia. Só que aí eu disse, não, vou fazer logo 10 horas da manhã. Vou colocar o topo aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. Porque eu tinha que olhar pelo celular como é que ia ficar, né? Então, o topo ficou assim, ó, gente. Tardezinha, os coqueirinhos embaixo, os coqueirinhos em cima, aquela coisa toda. Uma vibe bem tardezinha mesmo, tá entendendo? Então, vê só o detalhe do trabalho do bico, como traz, como se fosse uma onda. Fica muito interessante, né? E o topo, gente, faz toda a diferença quando o cliente consegue pedir. Eu acho maravilhoso. E aí, o bolo vai ficar na geladeira por enquanto, né? E agora, vocês lembram que eu tinha colocado o beijinho, né, tava na panela? Pois bem, terminei de decorar o bolo e já vou tirando o beijinho da minha panela. Gente, essa panela, ai, é uma maravilha, vocês não têm noção. Cara, eu perdi as contas de quantas horas eu ficava em pé mexendo, quantidade de docinhos. Gente, o trabalho era mais dolorido, digamos assim.
e mais cansativo, porque imagina você ficar ali 2, 3 horas, dependendo da quantidade que você mexe, em pé, para mexer docinho, para mexer recheio. E essa era a minha realidade antes, tá? Então, por isso que eu falo, não perca a fé não, porque as coisas acontecem com o tempo, né? Às vezes eu paro, olho vídeos aqui antigos do meu canal e disse, olha, eu não tinha um armário antes, eu não tinha um sofá bom antes, hoje eu tenho. Eu tinha que mexer os docinhos na mão, hoje, graças a Deus, eu tenho a panela, né? Eu não tinha tal coisa, hoje eu tenho. Então, são coisas que a gente vai visualizando, gente, com o tempo, e a gente vai enxergando, sabe? As bênçãos que Deus vai colocando na nossa vida. Porque às vezes a gente tá tão focado como é que eu falo pra vocês? Tá tão focado no resultado final, né? Você, por exemplo, eu quero aquilo, e você foca tanto naquilo que você esquece das pequenas coisas ao longo do processo, né? Porque ao longo do processo você vai conquistando mais coisas. Então, às vezes eu paro, olho aqui os vídeos e tudo e vejo, né, o quanto eu venho crescendo, o quanto eu venho aos poucos me organizando. E isso é gratificante demais, porque você vê, né, que Deus tem te abençoado cada vez mais. Então, por isso que é importante você fazer isso daí, certo? Aí, o que que acontece? Eu vou colocar aqui na panela agora o brigadeiro de enrolar, né, que é o de chocolate, para mexer. Aquele lá que a gente tirou foi o de beijinho. Então, eu vou deixar ele lá esfriando, porque quando for depois a gente vai fazer a pesagem dos doces. Como eu falei pra vocês, aqui eu já tô fazendo uma quantidade, tanto pra adiantar algumas encomendas, quanto pra poder deixar pra estoque, né? Porque a partir de agora eu vou começar a organizar as coisas pra estoque. Então, por isso que eu já vou fazendo essas quantidades maiores. Então, quando é 3, 4 receitas, eu faço na panela mexedora, o que me ajuda demais, gente. É outra história. Então, quem puder investir, né, numa panela mexedora, quem puder investir numa batedeira melhor, numa bailarina melhor, numa espátula, tudo isso, gente, a gente vai investindo aos poucos. Tenha paciência. Às vezes você pode entrar no meu vídeo agora e dizer, a Pâmela já tem isso, já tem aquilo, né? E você pensar, pô, eu não tenho quase nada, mas eu também comecei sem nada, gente, basicamente. Então, ao longo desses anos, a gente vai investindo aos poucos, vai aprendendo. Todos os dias a gente aprende. A vida é assim, a gente aprende com os erros, aprende com a dificuldade, aprende com tanta coisa, gente, né? Então, a gente tem que ter a paciência, tá? Tenha paciência, coloque Deus na frente e também faça a sua parte, certo? Agora aqui eu vou começar a prensar, gente, o bolo Red Velvet. Eu tenho 2 bolos para prensar, né? Vocês viram que eu tinha feito a massa no dia anterior, só que eu prensei o de leite ninho, somente que eu tava bem cansada, eu prensei só o de leite ninho no outro vídeo. E agora, no outro dia, eu deixei pra fazer a prensagem desses, né? Minha mãe tava aqui conversando, então por isso que eu tô tendo que gravar agora o áudio pra vocês, narrar pra vocês. Mas enfim. Aí, ó, como eu vou usar a geleia de morango, sempre que eu vou usar geleia, Nutella ou alguma coisa assim, que seja mais mole de recheio, eu sempre faço essa barreira de contenção pra gente ter esse controle e como é que eu falo? Essa segurança, tá? Porque essa barreira, ela dá uma segurança pra gente, certo? Porque como a geleia, se vocês olharem a geleia, ó, ela é molinha, gente. Então, imagine você colocar uma geleia dessa no bolo sem a barreira de contenção. Ela vai vazar na lateral. E aí vai ficar aquelas barriguinhas do bolo. O seu bolo nem vai dar certo, porque ele vai desmoronar. Então, por isso que tem que ter essa barreira de contenção, certo? E essas quantidades, gente, que eu utilizo de recheio, de calda, de geleia, inclusive essa geleia, esse recheio, essa massa, tudo isso vocês aprendem no e-book de tortas, tá? E o e-book de geleias tem também disponível, tá? O e-book de geleia é separado, certo? Então, essa geleia você também pode congelar. Gente, é maravilhoso. Depois que eu aprendi a congelar as coisas, nossa, cara, minha vida foi outra, vocês não têm noção. Foi outra, porque você tem o controle das coisas, você consegue adiantar, por exemplo, eu vou tirar 2 dias da semana para produzir, sei lá, bolo. Aí vou tirar mais 2 dias para produzir docinhos. Vou tirar mais 2 dias para produzir salgado, uma coisa ou outra. Então, são coisas que você pode congelar, são coisas que você, né, pode adiantar na sua produção, mas aqui a minha realidade nem sempre é essa. Porque eu não consigo ter esses dias fixos para poder prensar, para poder fazer essas produções. Por quê? Sou mãe, solo, né? Trabalho na cozinha de casa. Então, esse meu negócio, gente, é tudo eu. Tudo eu. Então, eu tenho que administrar o dinheiro que entra, que sai, tenho que administrar estoque, tenho que atender cliente no WhatsApp. Eu não tenho condições ainda
de colocar uma pessoa para trabalhar junto comigo, né? Então, eu tenho que dar conta de tudo, de produção, de recheio, de massa, de prensagem, de decoração, atender cliente, às vezes fazer entrega quando o rapaz não consegue, eu tenho que levar. Aí é Nicolas para tomar de conta. Graças a Deus, hoje Nicolas já tá com 3 aninhos, então ele já é independente de algumas coisas, né? Já consegue andar mais um pouquinho, já consegue brincar mais sozinho. Então, são coisas que vai me ajudando, mas assim, ainda é trabalho, né? Não é fácil. E fora isso, dona de casa. Então, tem que lavar roupa, tem que varrer casa, tem que guardar roupa, tem que fazer arroz, feijão, tem que fazer janta, tem que se preocupar com o horário do almoço pro filho, enfim, tudo isso, né? Pessoal, vê só, agora são 1 hora da tarde, Nicolas tá ali cochilando. Finalizei aqui a prensagem do nosso bolo Red Velvet, certo? E tem o outro para prensar, que o outro vai ser recheio de ninho e recheio de brigadeiro, que a cliente, ela vai querer no tema Santa Cruz, aí ela queria que a massa fosse vermelha, o recheio branco e preto, né? De chocolate seria preto, né? Pra ficar com as cores do time. Aí o que que acontece? Esse outro bolo aí, que a gente decorou agora, a cliente ia vir retirar, só que ela não pôde, e aí ela pediu para entregar. Falei com o rapaz aqui, só que ele só podia depois de 2 horas. Ela achou cara a taxa de entrega. E também ela disse, não, eu vou procurar um mototáxi aqui. Aí deixa eu contar pra vocês a história do mototáxi, que me deu vontade de falar um monte de coisa pra ele. Mas enfim. Ela disse, ô Pâmela, eu vou falar com o mototáxi pra ele ir buscar. Eu disse, tá certo. Só que eu avisei ela, eu disse, olha, se você puder vir com ele, melhor ainda. Por quê? Porque o bolo vai na caixa e você consegue levar com mais tranquilidade. Se não, eu posso colocar numa sacola para ele levar, ele leva tranquilo. Mas peça para ele levar com cuidado, porque é um bolo de aniversário, né? Então o bolo tá saindo aqui perfeito e vai chegar aí. Espero que chegue, porque se ele também andar com a sacola voando, é de responsabilidade dele. Eu até disse assim. Eu disse, olha, a partir do momento que o bolo sair daqui, é responsabilidade do cliente e do entregador, né? No caso, o mototáxi. Porque quando é o meu entregador, gente, eu me responsabilizo. Vocês estão entendendo? Já teve o que? Acho que 2 vezes, nesses tempos todinho, teve 2 vezes só que o menino que faz a entrega pra mim, ele coisou o bolo assim, sabe? Teve 2 vezes. Mas aí eu arquei com os custos, né? Tipo, eu mandei trazer de volta, refiz o bolo e mandei de volta, certo? Mas quando é o cliente que contrata um Uber ou um mototáxi para vir buscar, eu aviso logo. E aí a criatura do mototáxi chega aqui na minha porta, porque eles são tudo apressados, né? Os daqui são tudo apressados, sei na região de vocês. E ele chegou aqui na porta buzinando, já vai, só tô colocando o bolo na caixa. Mandei a foto pra cliente, né, na caixa, só olha, o bolo tá saindo daqui e tal. E fui levar lá pra ele, gente, juro pra vocês. Eu fui, antes de entregar o bolo, eu disse assim, olha. Aí ele fez, ela já tava aqui me ligando, eu disse, ela mandou mensagem pra mim agora. Aí eu avisei ela que o senhor tá vindo retirar agora. Aí eu disse, olha, leve com cuidado, porque isso é um bolo de aniversário. Aí ele pegou da minha mão a sacola e botou assim no braço. E ainda balançou assim. Eu disse, olha, leve com cuidado, porque isso é um bolo de aniversário. Ele fez, não, aqui eu levo pelo dinheiro. Eu disse, não, mas não é questão de dinheiro não, sabe por quê? Porque além de o senhor estar cobrando a entrega que você cobrou a ela, se o senhor chegar com o bolo lá derrubado ou quebrado ou alguma coisa, quem vai arcar com os custos do bolo é o senhor. Então tô te avisando pra você não ter prejuízo. Gente, ele simplesmente saiu debochando da minha cara. Ele não deixou nem eu terminar, já tava acelerando a mão. Vocês acreditam? Me deu vontade de dar assim, ó. Na cara do motoboy. Vocês acreditam? Que mototáxi mais... Olha, os mototáxis daqui, gente, não é todos, mas a maioria dos mototáxis é cheio de questão. A maioria que eu tentei já fazer entrega, entrar em contato, são mototáxis que querem levar as coisas de qualquer jeito. Por isso que eu não confio em deixar eles levar. Poderia muito bem, porque a gente ajuda a economia local. Se eu sou uma empreendedora na minha casa, trabalho com bolos e tem fulano que trabalha com mototáxi, se a gente se juntar, eu digo, olha, quando eu tiver entrega, eu chamo o senhor faz essa entrega. Pô, não tô ajudando ele tá me ajudando? Ótimo, os dois crescem. Mas não. Os mototáxis daqui, pelo menos os que eu conheci, misericórdia. Não tem condições, gente. Leva de qualquer jeito, ainda é ignorante o suficiente. Mas enfim. Deixa a ignorância deles pra lá, né? Ó, vê só, o que é que eu vim falar com vocês? Prensei o bolo de ninho com geleia de morango. Deixa eu até... Toda vez que eu vou fazendo, eu vou marcando, tá? Pra eu saber o que eu já fiz. Ah, o brigadeiro já saiu, ó. Tá ali. Vou até tirar agora da panela. Já saiu, fiz 3 receitas também, tá? Então, mais tarde a gente pesa. Eu já vou pesar hoje mesmo. Eu ia deixar pra pesar amanhã, mas vou pesar hoje.
Então, desse pedido aqui, que vai ser pro dia 20, eu já fiz já o bolo, a gente prensou, já pedi o topo à moça também, ela vai acho que entregar amanhã. Os docinhos, como a gente já tá fazendo e tem outros lá, então a gente já tá ok. Aí falta desse pedido os salgados. Desse e desse outro, que tem salgados nesse outro também. E tem docinhos. Também é brigadeiro e beijinho. Então, como a gente já tá fazendo hoje, já separa, tá? E é isso. Aí falta esse bolo aqui, ó. Que eu falei pra vocês que vai ser o bolo red com brigadeiro de ninho. Como tem um pouco aqui de leite ninho, eu vou pesar esse restante do recheio e esse outro que tá aqui na manga e vou ver se vai dar a quantidade de rechear esse outro bolo. Se der, ótimo. E tem outra encomenda pra amanhã, que a cliente já era pra ter fechado faz tempo, só que ela veio fechar hoje. Mas como dá tempo ainda, aí mais tarde eu preciso fazer ainda uma massa de bolo e ainda fazer mais um recheio de leite ninho. Mas eu vou botar minha panela pra mexer, que ela vai trabalhar, porque eu não vou fazer esse recheio, não. Vou ter que fazer 2 receitas de leite ninho, não tô afim, não. E pronto, é isso. Aí a geleia que sobrou aqui, eu vou levar ela pra geladeira de novo. Vou até colocar a validade etiquetinha nela aqui, pra deixar na geladeira, ó. E vou ver se eu prenso mais bolos. Vou ver se eu faço mais bolos depois, gente. Que essa semana eu quero adiantar. Eu já tô... Primeiro que eu tô adiantando algumas coisas de estoque já. Então o docinho a gente já tá adiantando pra estoque. E os bolos já tô adiantando pro dia 20, certo? Porque agora vai começar o pessoal pedir, vai começar a temporada. Então a gente agora começa a vender mais um pouquinho, sabe? Então eu tenho que me organizar pra ter as coisas prontas. Pra quando o cliente pedir, a gente ter pronto, ser mais fácil. Pronto assim, né? Dependendo do horário, por exemplo, se um cliente pede um bolo pra mim de manhã, cedinho ou à noite, aí eu consigo já descongelar, sabe? Mas, por exemplo, pro cliente pedir um bolo agora, de 1h da tarde, e querer pra 3h da tarde, dependendo do tamanho do bolo. Se for um bolo mini, aquele pequenininho, dá pra descongelar. Mas se for um bolo de 1,5 kg, 2 kg, aí eu já não pego encomenda por conta do tempo. Não dá pra descongelar, não. Mas é isso. Aproveitar que o Nicolas tá dormindo. E vou agora tirar o brigadeiro dali. Nem almocei ainda. Tirar o brigadeiro dali e pesar esse daqui pra ver se vai dar pra rechear o outro bolo de red. Bom, gente, vê só, 3h20 agora da tarde, o que que acontece? O meu brigadeiro aqui de beijinho já tá pronto, já tá frio, daqui a pouco eu enrolo. Esse daqui, que é o de brigadeiro de enrolar, já tá bem morninho já, então daqui a pouco eu coisa. Aí eu aproveitei e pedi lá no mercadinho, porque como amanhã eu tenho um bolo de ninho com Nutella, eu já aproveitei porque a minha Nutella que tá aqui, ó, ela tá pouca, ela não tem muita não. Como não tinha da grande, aí eu pedi pra pegar 2 da pequena. Aí fui lá não, né? Pedi pelo WhatsApp, aí eles entregam. Então eu comprei 2 Nutelinha de 140 gramas. Parece que o pacote tá menor, gente. Parece que essa é menor do que a outra, gente. Ó, eu tô achando menorzinha, viu? Parece que diminuiu. Enfim. E pedi também queijo mussarela, porque amanhã eu quero fazer os salgados. E vê só, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse pedido aqui foi o que a moça confirmou hoje. Ela pagou somente hoje. Aí eu vou precisar fazer a massa e fazer o recheio. Que eu coloquei minha panela ali com água, tô esperando ela terminar. Aí eu vou aproveitar para ir bater na massa. E quando eu lavar a panela, eu já coloco o recheio para fazer. A gente já prensa hoje, que amanhã ele vai ser para entrega de 10h da manhã. Desse pedido aqui, ó, desses 2 que são pro dia 20, a gente já fez os bolos aqui. Eu vou até marcar. Estão lá no congelador, porque como hoje é dia 17, eu deixo no congelador, tá? Aí aqui a gente tem 50 docinhos, então aqui vai ser brigadeiro e beijinho, aqui também vai ser brigadeiro e beijinho. Então dessa quantidade que a gente tem aqui, a gente já separa. E aí desse pedido aqui vai ser 75 salgados, ou seja, vai ser 25... Vai ser entre bolinha de queijo e coxinha. E aqui também vai ter coxinha. Então amanhã eu vou ver se eu pego nesses 2 aqui, ó. Fazer 60 mais 75 vai dar quanto? Peraí que eu sou ruim de conta. 60 com 60, 120... Sobra 10, 135. Então, amanhã eu vou precisar fazer uns 135 salgados, né? E também preciso fazer os pastéis. Só que os pastéis eu tô sem carne. Que a carne tava aqui, meu namorado acabou comendo, né? Com pão e tal. E aí, mexeu na carne que era de trabalho, né, gente? Aí eu vou ter que comprar carne. Apesar que a massa de pastel eu já tenho. Mas eu preciso comprar carne. Então, amanhã eu vou pegar nos salgados. E vou depois comprar a carne moída para fazer os pastéis. É isso. Bom, deixa eu adiantar agora esse bolo aqui, bater logo a massa, lavar aquela loucinha ali rapidinho. Esse queijo eu vou deixar na geladeira, se o Nicolas acordou. E é isso.
Aí sobrou recheio ali, ó, de brigadeiro. Aí eu vou ver se eu faço mais bolo pra gente prensar. E aqui, ó, já tá a minha geleia de morango. Já coloquei também a validade de etiqueta, né? A etiqueta de validade de fabricação. Na refrigeração é pra ficar, então aproveito pra fazer mais bolos depois. Bom, é isso. Aqui só tem coisa de casa mesmo. Enfim, vou lavar a panela, vou lavar a louça e vou bater o bolo. 4h35 da tarde. Bom, coloquei aqui 3 receitas de recheio de leite ninho, certo? E aí eu vou aproveitar, gente, como sobrou brigadeiro tradicional, e aí eu vou aproveitar que eu vou bater massa, eu já vou fazer mais um bolo para estoque. Só que eu não vou fazer hoje, tá? Eu vou prensar um bolo hoje, que é o de amanhã da encomenda, e o bolo que vai ser para estoque eu só prensar amanhã mesmo. Se não, preciso hoje, ou os dois hoje, eu não sei, eu vou ver. Mas aqui, ó, coloquei as 3 receitas para mexer. Enquanto tá mexendo, eu consegui dar uma lavadinha na louça. E agora aqui eu já separei já as quantidades que eu vou fazer 2 bolos de aro 19, certo? Um vai ser da encomenda de amanhã, que vai ser ninho com Nutella. E o outro vai ser para estoque. Então, é isso. Vou levar para bater agora. E a gente já vai adiantando essa parte da massa. Bom, minha gente, vê só, ainda tô na luta, tá? 6 e pouco, o bolo ainda tá no forno. O recheio já saiu, já tirei. E aqui eu pesei já os docinhos de beijinho, né? O que que acontece, ó? Lá no meu congelador, eu já tinha, eu apaguei aqui, ó. Mas tinha uma bandeja de 21 beijinhos. Para esse pedido eu preciso de 25 beijinhos. Então o que que eu fiz? Já que tem os 21 lá, eu completei mais 4 aqui, coloquei o nome da cliente. Porque esse daqui vai ser já separado para ela. Aí lá também, no meu congelador, eu tenho uma bandeja de 15 brigadeiros. Aí eu vou completar aqui o restante para dar 25, ou seja, mais 10 brigadeiros. E já fecho essa parte aqui dos docinhos dessa encomenda. Dessa outra aqui vai 50 docinhos, ó, tá vendo? Então aqui nessa bandeja eu já separei 25 beijinhos. E aí depois eu vou separar mais 25 brigadeiros que eu ainda vou pesar. Aí, aqui eu já separei os beijinhos. Agora eu vou fazer o quê? Essa quantidade que ficou aqui já vai ser para estoque, tá? Então, esses daqui eu vou contar quantos tem, montar as porções aqui, que eu monto as porções a partir de 15 unidades que eu vendo aqui, certo? Então, o cliente pode pedir 15 beijinhos, 15 brigadeiro, ou 25 beijinhos, 25 brigadeiro e assim por diante. Então, eu vou separar aqui, ver quantas tem. E essa parte aqui que tá na bandeja vai ser para estoque. E essa daqui já reserva pro cliente. Aí, como eu já vou reservar pro cliente, aí aqui, ó, eu já venho. Só não vou passar todo porque ainda falta o brigadeiro. Aí eu venho e vai fazendo a anotação. Pego minha caneta e vou marcando. Porque eu já sei que isso daqui, quando tiver em verde assim, ó, eu já sei. Por exemplo, o topo de bolo, eu já sei que eu pedi os 2 bolos. Aí aqui, ó, o bolo dessa moça eu já sei que eu prensei, já tá pronto. Esse outro também. Então, toda vez que eu faço, eu venho fazendo esse registro aqui. Porque aí eu vou controlando, sabendo o que já tem pronto, ok? E pro bolo de amanhã ainda falta, né? A massa aqui se organizar, como diz, mas daqui a pouco tá pronta também. Eu já fiz 2, eu já aproveito e tiro. E aí mais tarde, somente mais tarde, que o recheio ainda tá quente, gente. Então só, acho que lá por umas 8, 9 horas da noite é que eu vou prensar esse bolo de ninho com Nutella. Mas é isso, deixa eu continuar aqui e vou continuar também nos brigadeiros. Ai, minha gente, se eu falar pra vocês que eu tô mega cansada, já são 8h20 da noite. Olha a hora que eu vim terminar os brigadeiros, porque eu tive que parar pra fazer janta, né? Dei janta pra Nicolas, que foi o macarrão que eu fiz pra ele, já comi também. E aí eu vou fazer o quê? Ó, as massas dos bolos já saíram, certo? As 2 massas. Lembrando que eu só vou prensar uma, tá? Só vou prensar o de ninho com Nutella daqui a pouco. E o outro eu vou deixar pra prensar amanhã. E aqui, ó, são todos os docinhos que a gente pesou. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho 2 bandejas de 25 brigadeiros, que esses daqui são para congelamento, ou seja, estoque. Também tenho mais uma de 15 brigadeiros, que é para estoque. E sobrou aqui 5 brigadeiros também, que eu vou deixar estoque. Tudo que sobra a gente estoca. Esse daqui, que são 25 unidades, é para o pedido da cliente. Então, sempre que tem cliente assim, que eu já reservo, né, já faço antes, eu já só deixo o nome, certo? Esse daqui é para o dia 20. Como hoje é dia 17, a gente congela. Esse outro brigadeiro também é da outra cliente, faltava só 10 para completar. Completei também. Aí aqui, ó, o beijinho é o seguinte, ó. Esse daqui também é de uma cliente, eu separei. E essa outra bandeja com 25 também, ok? E essas 3 bandejas aqui, essa tem 25 brigadeiro. Aliás, 25 beijinho, 25 beijinho. E aqui só tem 24. Essas daqui também vão para estoque, ou seja,
Essa parte aqui, ó, que eu vou separar e mostrar pra vocês, já vai ser estoque, tá vendo, ó? Essas bandejas aqui já vai ser estoque. E essa partezinha aqui já é pra encomenda, junto com a que a gente já tem no congelador, tá? Aí eu vou guardar essas coisas, levar pro freezer. Vou cortar a nossa massa, que ela já tá fria já. Que o ventilador tá ligado, né? E fica o ambiente mais fresquinho. Aí a massa já esfriou, o recheio também ali já esfriou. Vou guardar, vou limpar a bancada e volto pra gente já prensar esse bolo. E é isso. E a gente finaliza o dia por hoje, se Deus quiser. Gente, vê só, aqui é outro dia. Eu acho que eu vou deixar esses 2 dias de vlog pra vocês, porque tá muito complicado de gravar, porque tá uma correria gigantesca, vê só. Agora pela manhã, dei uma lavadinha na louça ali, organizei as coisas. E aí, ó, hoje eu vou produzir salgados, né? Então aqui eu fiz uma massa para mais ou menos uns 100 e poucos salgados. Aqui eu fiz outra massa para mais ou menos uns 50 salgados, certo? Tá bem cobertinha aqui, ó, fechadinha. Vou deixar ela em temperatura ambiente esfriando. E aí eu tive encomenda aqui de 4 bolos, que é pra moça da pousada, né, a dona. Então ela pediu um bolo formigueiro, chocolate, um mesclado e um trigo, todos tamanho P, que eu faço na forma de aro 19 centímetros, que é essa daqui. Eu vou procurar porque eu acho que eu tenho outra ali, se não me engano eu tenho 4 dessa, eu acho. Eu vou dar uma olhada aqui, as outras formas que estavam guardadas ali, eu acho que eu tenho mais uma dessa. Mas eu vou fazer os 3 bolos primeiro, porque essa daqui, como é maiorzinha, ela não cabe 4 no meu forno. Quando era outra de 16 centímetros, ela cabia as 4 certinho. Mas nesse meu forno dessa daqui de aro 19 só cabe em 4 ou 3. Então eu vou bater 3 massas, né, fazer os 3 sabores de bolo e vou já levar ao forno. Enquanto isso, ali tá esfriando. O frango que tava no congelador eu já tirei pra poder mais tarde fazer algumas coxinhas. Eu acho que eu vou precisar fazer mais recheio de frango. Aqui, ó, o bolo que eu falei pra vocês que eu tinha feito ontem, eu vou prensar ele hoje, certo? Aí eu já tirei aqui, ó, recheio de brigadeiro, recheio de ninho pra prensar ele. E se sobrar recheio, que eu acredito que vai sobrar, aí a gente vê a quantidade que sobra. Aí eu acho que eu vou fazer mais mini bolinho, que são os pequenininhos, que vai menos recheio. É isso, tô na correria aqui, eu vou só mostrando pra vocês, assim, o que tá sendo feito, mas não 100% por etapa, tá? Para o vídeo também não ficar muito longo, e eu também tô na correria. E aí, daqui a pouco é a hora de almoço, tem que ajeitar as coisas. Enfim, gente, correria. Mas tô passando aqui só pra dar o feedback das coisas que tá acontecendo, só pra mostrar. Então, eu vou bater aqui agora as 3 massas do meu bolo de aro 19. Voltei. 1h20 da tarde. Sim, o Nicolas tá ali tirando cochilo. E aqui, ó, os meus bolos caseirinhos, os 3 primeiros, né? Já saiu. Então, eu fiz o mesclado, que é metade trigo, metade chocolate. Fiz o formigueiro e também fiz o de trigo. Aí, gente, vê só, eu tô usando aqui esse desmoldante. Esse desmoldante aqui, eu acho ele ótimo, um preço muito bom. Eu desenformo todos os meus bolos de aniversário. Ó, tá vendo? Ele não, de jeito nenhum, ele não pega no fundo. Já esses bolos caseirinhos, eu taco o desmoldante. E ainda assim, aqui no fundo do bolo, aqui no final do fundo da forma, ele sempre pega. Não sei o que acontece, mas esse desmoldante aqui, para essa minha massa aqui de caseirinho, ele não tá, não tá soltando como deveria. Eu vou depois testar outra marca que eu vi de um desmoldante, o pessoal disse que ele é muito bom, só que ele é bem caro. Acho que ele é R$50. Ele é mais caro. Porém, o pessoal disse que ele é muito, muito bom. Mas esse daqui, ele não gruda. As minhas formas, quando eu faço bolo de aniversário, não gruda, gente. Mas os caseirinhos tá grudando, não sei porquê. Então, o que eu fiz hoje? Para evitar estresse e evitar perca, eu acabei, ó, untando com farinha de trigo, tá vendo? Aí fica assim, ó. Essas partezinhas de farinha de trigo na lateral do bolo. Isso é besteira, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o paninho, cobrir aqui. Esse bolo aqui, lembra do recheio que sobrou ontem? Então, aqui, ó, eu pesei o restante. Aí, aqui eu tenho 375 gramas de leite ninho, que tem ainda. E tenho 188 gramas de chocolate. Aí, eu vou bater mais uma massinha. Não sei se eu bato hoje ou amanhã. Eu vou ver se eu consigo bater hoje pelo menos um mini bolo, pra mim usar esse restante do recheio. E poder deixar mais um bolinho de estoque, certo? E aí, esse bolo aqui, eu consegui prensar ele. Esse daqui já vai ser para estoque também. Sabor casadinho. O que eu vou fazer? Vou levar do jeitinho que ele tá aqui, ó. Tá todo embaladozinho, fechadinho, tá vendo? Eu vou levar ele pro meu freezer. Vou deixar ele lá. Quando eu pegar nele, eu ver que tiver completamente congelado, eu tiro, desenformo, que eu vou precisar usar a forma.
E aí eu venho, embalo ele bem direitinho e coloco a etiqueta de validade de fabricação, certo? Então, é isso. O outro bolo de chocolate já coloquei ali no forno, tem mais louça aqui pra lavar. Enfim, mas dessa encomenda aqui, que é a de hoje, a gente só tem mesmo o bolo de chocolate tá no forno. E dessas outras encomendas a gente já tá adiantando. Agora, de tarde eu tenho que pegar, ó, as minhas massinhas de salgados. Mas é isso, vou deixar os bolinhos cobertos e esse daqui vai pro freezer. Terminei aqui de fazer as bolinhas de queijo, já empanei. Aqui eu tenho 39 unidades, que como o kit festa vai 75, aí eu separo 38 coxinhas e 39 bolinhas de queijo, certo? Aí eu já coloco o nome da cliente, porque eu já sei de quem é. Aqui ainda tem mais massa, ó, tem essa grandona, tem essa outra pra mim fazer. O bolinho de chocolate tá aqui embaixo, ó, acabou de sair, tá cobertinho. Senhor Nicolas ainda se encontra dormindo. Aí eu vou fazer o quê? Salgados eu vou deixar na geladeira. E agora eu vou pegar pra fazer mais algumas coxinhas, porque daqui a pouco eu tenho que pegar o bolo pra começar a decorar, que já é 2h33. Então, eu tenho que fazer a decoração do bolo, gente, ainda. Apesar que a decoração do bolo vai ser bem simples. Somente, como é que eu falo pra vocês? Ó, tá vendo que aqui já tem bastante coisa congelada, ó? Então, a gente já consegue já estocando algumas coisas. Depois eu vou organizar aqui direitinho. Aquelas partes ali, depois eu vou tirar também que meu freezer tá sem coisa, mas como tá congelado, não derrama não, certo? Aí é isso, gente. Aqui tem, ali, ó, também já tem algumas coisas, enfim. Aproveitar que Nico ainda tá dormindo, pra mim agora cuidar nas coxinhas. Vê só, gente, agora são 3h20, bati um chantininho aqui rapidinho. Vou começar já a decorar esse bolo aqui, que é o bolo de leite ninho. Ah, não, esse é o de ninho com Nutella, ó, já tava endoidando aqui. Esse é o bolo de ninho com Nutella que eu prensei ontem, né, que ficou no mesmo vlog, né. Aí eu vou decorar ele aqui, não vou mostrar a decoração porque ele é simples, tá, vai ser só do branquinho. Então eu vou decorar ele aqui, quando ele tiver finalizado, eu mostro pra vocês, que é só espatulado mesmo, certo? Vou cuidar aqui. Nicolas acordou, já tá lá fora. E ainda tem essa massa pra me terminar, porque vê só. Minha cabeça tá tão assim, gente, que eu tô esquecendo das coisas, tem hora. Aí, ó, esse frango aqui, ele tava no congelador, que foi que sobrou da outra vez. Só que ele ainda tá um pouco congelado. Ele não descongelou 100%, ó. Aí eu era pra ter tirado ele ontem, só que eu esqueci de tirar. E ainda ele tá descongelando. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou decorar o bolo, porque daqui a pouco o rapaz vai vir buscar. Vou decorar o bolo. Aí vou... Já que a massa, ó, já que o frango ainda tá coisado, eu vou deixar essa cozinha limpa. Deixar fogão limpo, vou deixar tudo limpo. Botar esses bolos também na sacola. E aí quando for mais chato que o coisa tiver mais fresquinho, né, o frango, aí eu venho e faço as coxinhas. Deixa eu decorar esse bolo agora. Prontinho. Bolo finalizado, gente, simples. Por isso que eu disse a vocês nem ia mostrar a decoração, porque ele vai ficar assim mesmo. Não sei se a cliente vai botar flores ou alguma coisa lá, topo, mas ela pediu pra que fosse ele todo branco, só com uma espatulagem mesmo pra trazer um detalhe. Sobrou chantininho aqui, eu guardo, que tem os próximos bolos. Esse daqui eu já vou colocar na sacolinha pra tirar esse pano. E é isso. Aí agora eu vou lavar, né, porque toda hora é pia pra lavar a louça, pra lavar. Então, vou aproveitar e lavar tudo aqui. Dar uma varridinha aqui. E é isso, jogar lixo fora, pronto. É isso, gente. Finalizei. Vou só deixar ele na geladeira e vou avisar a cliente que tá pronto pra ela informar qual o restante do pagamento e pedir pro rapaz vir buscar. Agora são 3h30, a entrega vai ser pra 4 horas, então tá tranquilo. Pessoal, vê só. Hoje é outro dia. Os vídeos aqui já estão gravados de uma maneira que eu nem lembro mais se eu vou colocar esse vídeo separado. Se eu vou colocar esse vídeo junto com o último vlog, eu não sei dizer a vocês, tá? Mas enfim, pra resumir a ópera, hoje é dia 23 de setembro. Eu tenho encomenda pra hoje, pra daqui a pouco, na verdade, daqui a 2 horinhas, menos de 2 horas, eu acho. Pra 4 horas da tarde, agora são 2h30. Cheguei agora em casa, literalmente, só fiz abrir as portas, que tá um calor danado. E aí eu saí, né, fui pra rua, porque eu fui comprar material, inclusive tá ali, depois eu mostro pra vocês. E aí eu já tô com tudo pronto, tá? Já tô com o bolo pronto, já tô com o topo de bolo, que a moça também já fez a entrega hoje. Os docinhos e os salgados, só falta finalizar. E aí o que que acontece? Eu vou finalizar os doces agora. Nem almocei ainda. Vou
fritar o salgado, enfim, a gente vai finalizar as coisas, certo? Não sei se vai ficar no mesmo vlog que o outro, não sei se eu vou fazer um vlog separado, eu não sei, gente, porque eu ainda não parei pra editar todos os vídeos que estão gravados, vocês entendem? Aí minha cabeça dá um bug, enfim. Aí pra amanhã eu tenho outra encomenda pro dia 24, só que como amanhã a encomenda vai ser pra entregar de 3 horas da tarde, eu estou seriamente pensando em deixar pra fazer o bolo amanhã, porque hoje eu tô extremamente cansada. Desde 9 horas da manhã a gente na rua, fala a gente porque minha mãe também foi. Aí leva Nicolas, aí você anda, vai comprar uma coisa numa loja, outra lá no sul, vocês estão entendendo? É assim, ó, a gente anda mais do que compra as coisas. E aí pronto, só sei que desde as 9 horas da manhã até agora, 2h30 da tarde, foi a hora que a gente vai chegar em casa. Então é isso, vou colocar a touca aqui, vou já iniciar finalizando os docinhos. E vamos embora, vou mostrar a decoração do bolo pra vocês também. E é isso, gente. Vou cuidar porque tô extremamente cansada. Minha perna tá assim, ó. E ainda mais carregando Nicolas. Aí é um peso que só Jesus. Ele ficou lá na casa da minha mãe, porque ele já veio cochilando, eu coloquei ele na rede. Aí ele já deu uma cochilada. Eu vou aproveitar pra correr pra fazer as coisas aqui. Aqui vai ser só 15 docinhos, tá? Descongelei eles, né? Tirei ontem do meu congelador. E agora aqui eu vou finalizar. O que eu vou fazer? Vê só. Para esse kit aqui, ó, vai ser 15 docinhos. Então, eu vou pegar aqui brigadeiro e beijinho. Sempre nos meus kit festa eu coloco brigadeiro e beijinho, tá, gente? Vou correr aqui porque eu tô morrendo de fome. Eu só comi um lanche só de manhã. E até agora eu não comi mais nada. Eu já estou vairada de fome. Um calor, gente. Agora chegou mesmo o verão. Vocês estão entendendo? Chegou o negócio, porque tá quente. Nem o ar-condicionado do carro deu vencimento hoje não, porque a gente teve que vir de táxi, né? Porque minha mãe fez compra, eu também fiz compra, né? De algumas coisas pra casa, verdura e tal. E também comprei material e não dava pra trazer na van, que é muito peso. Aí a gente teve que vir. Ó, aqui eu vou finalizar. Gente, falar nisso, daqui a pouco eu mostro pra vocês o preço das coisas que eu paguei hoje no chocolate, que eu fiquei besta com o valor das coisas. Besta, porque eu nunca vi um negócio tão caro que tá ficando. Chocolate. Os insumos em geral tá aumentando tudo. Eu vou ter que, inclusive, atualizar o meu cardápio dos docinhos e atualizar o meu cardápio dos bolos. Principalmente os que vão recheio de chocolate e essas coisas. Porque, vou falar pra vocês, tá puxado. Ó, deixa eu coisar aqui rapidinho pra não ficar muito tempo aqui nos doces. Aqui é assim, ó, brigadeiro. Eu boleio eles novamente e coloco aqui na minha caixinha. Os docinhos de beijinho, ó, passo no coco ralado, tiro e jogo aqui na caixinha, certo? Vou finalizar ela aqui rapidinho e volto pra gente já começar a decorar o nosso bolo. E aí eu paro, vou ver se eu consigo almoçar rapidinho e depois, umas 3 horas, eu volto pra começar a fritar os salgados, que eu acho que vai dar tempo. Bom, gente, voltei pra gente começar a fazer nossa decoração, tá? Esse daqui é um bolinho de aro 12, massa branca, não parece, mas é porque eu deixei passar um pouquinho do ponto. E o recheio de doce de leite, certo? Ó, vou começar aqui aplicando meu chantininho na cor azul. Eu vou até uma parte aqui, ó. E aí depois eu vou preencher com o nosso rosa. Ó. A cliente não mandou modelinho não de bolo, mas eu vou fazer assim pra combinar com o topo, certo? Ó. Vou colocar aqui o restante do rosa. Bora lá. Vou começar iniciando o alisamento aqui na parte de cima. Ó. Vou colocar mais chantinho ali que tá parecendo a massa do bolo. Pronto. Dei só uma tapeada aqui em cima. Agora eu vou pra lateral, certo? Ó. Pra lateral, vou passando aqui. O azul ele vai subindo, vai se encontrando com o rosa. Ó. Tá vendo aí? Quando você quiser deixar duas cores, gente, de bolo assim separado, é interessante você dar o espaço, certo? Entre elas. Então, toda vez que você for fazer, tenta dar um espacinho. Porque aí, quando você for alisando, o chantilly ele vai subindo. E aí, você não precisa tá ali se aperreando por conta das coisas, não. Ó, que ficou a massa aparecendo, porque tá bem pouquinho chantilly. Eu tenho que ajeitar essa parte aqui, ó.
Aqui eu vou ter que colocar mais um pouco, ó. Tentar dar uma tapeada aqui em cima, gente. Pra poder não pegar mais nas quinas. Ó. A gente vai tentando alisar assim, devagarzinho. Ó. Aí o refrigerante, gente, eu não tinha em casa. Cheguei, já meti ele lá no congelador. Porque senão também não ia dar tempo, sabe? Aí pronto. Ó, eu vou usar essa espátula aqui, certo? Pra gente poder trazer o detalhe aí. Deixa eu só lavar ela aqui. Passar uma aguinha. E aí simbora, ó. Passar a espátula aqui. Pra trazer um detalhe nesse bolo. Essa parte aqui não tem problema não, que vai ficar atrás. Então, cobre. Bom, aí é isso. Aí eu vou fazer o quê? Vou dar uma olhada aqui no topo pra ver como é que eu vou colocar o topozinho, gente. Pra poder ajeitar. E essa parte de cima aqui também eu vou ajeitar, porque aqui ainda tá precisando. Ó, aqui eu vou dar uma alisada um pouquinho mais. Mas bem pouco, bem de leve, que eu não quero tirar chantininho. Eu só quero dar uma pré-alisadinha. Eu vou ver se pra tapear, deixa eu pegar aqui um pincel. Aí eu vou pegar o pincelzinho aqui e a gente vai pegar aqui, ó, no cantinho da borda do nosso bolo e vamos fazer esse daqui, ó. Que o pincel vai dar uma disfarçada. Ó. Ele deu uma disfarçadazinha. Aí agora eu vou fazer o quê? Colocar o nosso querido topo. Foi rapidinho, gente, graças a Deus. Já vou deixar isso também bolo no forno, na geladeira, porque hoje tá quente demais. Muito, muito quente. Ó, o topinho é esse daqui. Aí a gente vai fazer como? O nome. A gente vai colocar aqui em cima. A cereinha. Eu vou colocar aqui assim. Você vem pra cá, minha filha. A idade, que é 8 meses, a gente vai colocar aqui, ó. E esses negocinhos aqui, que é como se fosse uma algazinha, a gente vai colocar por trás. Vou deixar pra trazer um detalhezinho pra sereia, bichinha. E essa outra também, ó. Vou botar aqui assim. Tá vendo, gente, como vai ficando, ó? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. O topo faz toda a diferença. Eu fico maravilhosa quando o cliente diz que vai pedir o topo, sabe? E quando o cliente pede o topo, gente, é ótimo. Agora a estrela, não sei se eu faço assim. Vou colocar uma aqui. E outra aqui assim. Ó. Tá vendo? Nosso bolinho ficou assim, ó. O topo faz toda a diferença, né, gente? Toda. Não tem condições. Aí eu vou pegar, vou limpar aqui embaixo, né, que falta. E vou deixar ele na geladeira. E aqui tá... Vou baixar um pouquinho pra vocês, ó. E aqui tá a nossa caixinha com os 15 docinhos, certo? 15 beijinhos, 15 brigadeiros. Aí agora, deixa eu ver a hora, porque agora só vai faltar mesmo fritar os 25 salgados, que eu já deixei a caixa também ali pronta. Só vai faltar ele. Agora são 2h44, gente. Quando for umas 3h10, eu volto pra começar a fritar os salgados, tá? Mas o bolo ficou assim, ó. Vou até tirar uma fotinha dele ali, mas ficou assim. Tá lindo, gente. Gostei. Bom, coloquei as compras aqui pra vocês verem aí o que foi que eu comprei. Aproveitei que eu ia resolver umas coisas, já trouxe logo o material, porque aqui, ó, já tava já diminuindo o açúcar, a farinha, a margarina eu só tava só com meio balde. Esses outros balde aqui, só tem aquele ali que eu guardo o óleo, né, porque eu uso 2, 3 vezes, dependendo da quantidade pra fritar os salgados. E esses outros aqui, às vezes, eu fico guardando. Pra quê? Eu não sei, porque tá vazio. Aí tinha leitinho pra comprar também, enfim. Ó, vê só, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Gente, aumentou algumas coisas. Isso daqui tá um ouro, já já eu falo o valor. Ó, comprei margarina. Eu vou olhando aqui e vou dizendo o valor a vocês, ó. A margarina, medalha de ouro, eu pagava, gente, R$45, já tá R$48,59. Leite ninho, eu paguei
R$1,75. O açúcar, até que eu peguei um preço legal no açúcar, gente. O açúcar eu paguei, deixa eu ver aqui na nota, R$3,99, tá? Deixa eu ver o que mais. Nutella. Nutella eu paguei R$30,95. Comprei também farinha de trigo. Eu queria pegar, gente, a farinha de trigo da Fina, mas eu não achei. Então eu trouxe dessa rosa branca, eu gosto de usar ela também. Aí eu paguei R$5,09. Foi um preço até que legal também, né? Não foi lá essas coisas. O óleo eu achei caro, R$9,15. O leite eu comprei a R$5,75. A massa de pastel saiu a R$8,12, que é a massa de pastelzinho que eu uso pra fazer os pastéis pernambucanos. E aqui foi em outra loja que eu comprei. Comprei 2 kg de chocolate em pó, 50% cacau da Selecta Mamu, gente. Sem mentira nenhuma. Olha o preço disso daqui, ó. Aqui, ó, chocolate Mamu, Namu, né, que chama. 1 quilo. Gente, R$55. R$55. 1 quilo. 1 quilo. Agora vamos para aquele ali que eu pagava 42. Aliás, 32, depois foi para 42 e agora tá quanto? Cadê aqui, ó? 57 conto. Aqui, ó, granulê, meio amargo, Melkin. R$57. Agora, esse daqui só vem o quê? 400 gramas. E esse daqui eu paguei R$6,50, que atrás eu comprei sacola tamanho M e tamanho P, pra poder deixar ali que tava precisando. Mas só aqui, ó, nessas besteirinhas, só esses 2 chocolates, essa partezinha que vocês estão vendo, ó, chocolate, esse negócio, já deu R$190,86. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar minhas fichas técnicas dos bolos, dos brigadeiros principalmente, e vou fazer a atualização, porque chocolate aumentou, margarina aumentou, então eu tenho que dar uma atualizada, né? Vai modificar um precinho dos bolos aí. Então, às vezes aumenta assim, gente, coisa de R$1,50 no bolo, R$2, coisa pouca, tá? Não é absurdo também, não. Mas é isso. Vou guardar esses materiais agora. E pra casa, ó, só trouxe algumas besteirinhas mesmo que tava faltando. Trouxe coentro, as frutas de Nicolas, né, que não pode faltar, porque pensa numa criatura, uma criancinha que come fruta, que é uma beleza, graças a Deus. Aí, ó, eu trouxe banana pra ele, maçã, laranja, trouxe também a uva, que ele ama uva. Trouxe um danoninho pra ele, biscoitinho, que eu dou de vez ou nunca. Ele viu esse suco, quis trazer. Mucilon, que esse daqui eu deixo na casa da minha mãe. Vou deixar lá. E trouxe também sardinha que tava faltando. Ah, e cará, né? Tem alguns cantos que chamam inhame. Mas enfim, pra casa foi só isso, gente, que eu comprei. Bom, agora são 2h57. Deixa eu correr pra poder guardar essas coisas, porque aí eu já vou também começar a esquentar o óleo pra iniciar a fritura dos salgados. Bom, gente, acabei de finalizar aqui a fritura dos salgados. Aí eu vou colocar aqui, ó, na minha caixa. Essas forminhas aqui que eu utilizo são forminhas para brigadeiro, tá? Essas daqui é a número 5, que ela é um pouquinho maior. Os meus salgados, ele tem aí um peso de 24 gramas, tá? São salgados grandinhos, tá, gente? Os outros salgados que eu costumo ver que o pessoal fornece assim em festa é um pouquinho menor. Mas o meu, ele é maiorzinho, certo? Ó, aí nesse kit aqui vai 25 salgados. Eu sempre coloco coxinha e bolinha de queijo. Pode ser que depois eu troque, tá? Eu coloco mais opções. Mas por enquanto, eu só coloco essas opções aqui, certo? E coloco também bolinhas de queijo. Eu sempre, todos os kits, independente da quantidade, por exemplo, se vai 50 salgados, eu coloco metade coxinha e metade bolinha de queijo. Esse daqui, por exemplo, vai 25. Aí eu coloco 15 coxinhas, porque eu acho que coxinha é o que mais o pessoal pede, né? Então eu coloco mais coxinha e coloco só 10 bolinhas de queijo. Esse daqui eu vou deixar para Sr. Nicolas, uma bolinha. E é isso, gente. Kit finalizado, aqui tá os salgados, docinhos. Aqui eu já aproveitei também para poder abrir a caixa do meu salgado, inclusive. Tava olhando, fui abrir um ali, eu acho que eu só tenho 4 caixas dessa daqui agora. Eu vou ter que comprar caixa dessa menorzinha e vou ter que comprar também cake board. Vou aproveitar e comprar hoje pra não demorar. Mas é isso. Aí, ó, esse kit aqui, tirem um print aí, tá? Ó, o kit eu cobro R$150, certo? O topo de bolo a moça cobrou 22 e a taxa de entrega é R$12. Aí, o que que acontece? Nesse kit vai um bolo de 1 quilo, que foi o que a gente decorou. Vai também 15 docinhos, 25 salgados em guaraná de 1 litro, que tá lá na geladeira. E depois eu peço pra... eu tiro, tá? Porque eu tô deixando lá pra gelar o máximo possível.
Agora são 3h48, já avisei o menino da entrega pra ele poder vir buscar, pra ele poder levar pra mim. E é isso, tá pronto, gente. Só na hora que eu coloco o bolo aqui, tá? O bolo tá na geladeira ainda.